Bíblia Sagrada. Jesus está presente em todo o livro da Bíblia. Em Gênesis ele é a semente da mulher. Em Êxodo ele é o Cordeiro Pascual. Em Levítico ele é o nosso sumo sacerdote. Em Números ele é a nuvem de dia, coluna de fogo de noite, ele é a rocha ferida. Em Deuteronômio ele é o profeta semelhante a Moisés, ao profeta vindouro. Em Josué ele é o capitão de nossa salvação vencedor. Em Juízes ele é nosso juiz e legislador. Em Ruth ele é o parente remidor chegado. Em 1ª e 2ª Samuel ele é o profeta em que nós confiamos. Em Reis e Crônicas ele é o nosso rei reinante. Em Esdras ele é o reconstrutor das muralhas destruídas de nossa vida. Em Neemias ele é o nosso restaurador. Em Esther ele é o nosso Mardoqueu. Em Jó ele é o nosso Redentor sempre eterno, porque eu sei que o meu Redentor vive. Em Salmos ele é o nosso pastor. O Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Deitar faz verdes pastos. Guia-mas a mente às águas tranquilas. Refrigera a minha alma. Guia pela vereda da justiça por amor do teu nome. Ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temeria mal algum, porque tu estás comigo. A tua vara e o teu cajado me consola. Preparas uma mesa perante mim na presença dos meus inimigos. Unge a minha cabeça com óleo e o meu cálice transborda. Certamente que a bondade e a misericórdia me seguirão por todos os dias da minha vida, e habitarei na casa do Senhor por longos dias. Em Provérbios Eclesiastes ele é a nossa sabedoria. Em Cantares de Salomão ele é o nosso amado esposo. Ele aí que já vem saltando sobre os montes e pulando sobre os outeiros. O meu amado é semelhante ao game, ao filho do veado. Eis que está detrás da nossa parede, olhando pela janela, reluzindo pelas grades. O meu amado me fala e me diz: levanta-te, amiga minha formosa, mim vem. Porque eis que passou o inverno, a chuva cessou e se foi. Aparecem as flores na terra, o tempo de cantar chega e a voz do Espírito Santo de Deus ouve-se em nossa terra. Aleluia. Em Isaías ele é o príncipe da paz. Em Jeremias ele é o nosso renovo justo. Em Lamentações de Jeremias ele é o nosso profeta lamentador. Em Ezequiel ele é maravilhoso homem de 4 faces. Em Daniel ele é o 4º homem das fornalhas ardentes de nossa vida. Em Oséias ele é o marido fiel para sempre casado com a desviada. Em Joel ele é o batizador com o Espírito Santo e com fogo. E acontecerá, diz Deus, e do meu espírito derramarei sobre toda a carne. Vossos filhos, vossas filhas profetizarão em nome do Senhor dos Exércitos. Mas em Obadias ele é poderoso para salvar. Em Jonas ele é o nosso grande missionário estrangeiro. Em Miqueias ele é o mensageiro de pés formosos. Em Naum ele é o vingador dos eleitos de Deus. Em Abacuque ele é evangelista de Deus gritando: revificai o vosso trabalho no meio dos anos. Em Sofonias ele é o nosso Salvador. Em Ageu ele é o restaurador da herança perdida de Deus. Em Zacarias ele é a fonte acerca da casa de Davi para purificar o pecado e a impureza. Mas em Malaquias está escrito: e vós que temeis o meu nome, eis que nascerá o sol da justiça. Há 400 anos de silêncio, pois a Bíblia divide o Antigo e o Novo Testamento. No Antigo Testamento ele é o anelo, mas no Novo Testamento ele é a realização. No Antigo Testamento ele é criador, mas no Novo Testamento ele é o redentor. No Antigo Testamento ele é Deus majestoso, mas no Novo Testamento ele é o Pai Nosso. No Antigo Testamento é as primeiras coisas, mas no Novo Testamento ele é as últimas coisas. No Antigo Testamento a maldição pelo pecado, mas no Novo Testamento é o remédio contra o pecado. No Antigo Testamento há sacrifício de sangue, mas no Novo Testamento Cristo é o Cordeiro. No Antigo Testamento é a escravidão, mas no Novo Testamento é a liberdade. No Antigo Testamento ele é a lei, mas no Novo Testamento ele é o Evangelho. No Antigo Testamento é o código escrito, mas no Novo Testamento ele é o Espírito. No Antigo Testamento ele é a profecia, mas no Novo Testamento ele é o cumprimento. No Antigo Testamento é o Messias esperado, mas no Novo Testamento ele é o nosso Salvador.
Em Mateus, ele é Emanuel, que significa Deus conosco. E essa é uma realidade sentida em que Deus está conosco, em nosso meio. Em Marcos, ele é servo fiel que veio para servir, não ser servido. E pelo seu Espírito, ele ministra bênçãos espirituais da sua igreja. Em Lucas, ele é filho do homem que veio buscar e salvar o que se havia perdido. Em João, ele é verbo revelado, verbo manifestado e verbo encarnado. Porque no princípio era o verbo estava com Deus e o verbo era Deus. E foi ele quem fez tudo, e sem ele nada do que foi feito se fez. Porque como um homem ele é filho de Maria, mas como Deus ele é pai de Maria. Como um homem ele se sentiu cansaço, mas como Deus, vinde a mim todos que estáis cansados e oprimidos, e vos aliviarei. Como o homem ele teve sede, mas como Deus ele é o pão, aleluia, ele é a água da vida. Como o homem, aleluia, ele teve fome, mas como Deus ele é o pão vivo que desceu dos céus. Porque um ele é filho de Deus, 2 filho do homem, 3 mestre divino, 4 ganhador de alma, 5 grande médico, 6 um pão da vida, 7 água da vida, 8 defensor do fraco, 9 luz do mundo, 10 o bom pastor, 11 o príncipe, 12 o rei, 13 o servo, 14 o consolador, 15 a videira verdadeira, 16 o doador do Espírito Santo, 17 o grande intercessor, 18 o sofredor modelo, 19 o salvador crucificado e 20 o conquistador da morte. Mas em Atos, ele é operador de maravilha. Atos 1 ele fala maravilhosamente. Atos 2 ele batiza maravilhosamente. Atos 3 ele cura maravilhosamente. Em todo o livro de Atos ele é nosso Deus maravilhoso. Mas em Romanos ele é nosso justificador. Em 1ª e 2ª Coríntios ele é santificador. Em Gálatas ele é libertador das maldições da lei. Ele se fez maldito no nosso lugar para que fomos ser bendito aqui. Aleluia, nessa manhã, porque a palavra do Senhor diz: maldito todo aquele que for pendurado no madeiro. Em Efésios ele é a cabeça da igreja. Levanta-se o inferno, venha contra a igreja vencerá no poder daquele que é Cristo Jesus, o ressurreto. Mas em Filipenses ele é o Deus que supre as nossas necessidades. Em Colossenses ele é o tesouro maior da nossa vida. Em Tessalonicenses ele é o tesouro maior da nossa riqueza. Em Timóteo ele é o único mediador entre Deus e os homens. Não estou falando de Paulo, de Tito, de Apolo, de Judas, de Bartolomeu, de Mateus, de Pedro, de João, de Tiago. Não, é Jesus Cristo nessa manhã. Ele é o único mediador entre Deus e os homens. Mas em Tito ele é a graça de Deus manifestada. Em Filemão ele é o amigo mais chegado do que o irmão. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Aleluia, amigo mais chegado do que o irmão. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Aleluia, aleluia, aleluia. Mas em Hebreus ele é o nosso sumo sacerdote. Em Pedro, aleluia, em Tiago ele é médico dos médicos. Em Pedro ele é pastor, coroa de glória. Em João ele é o amor. Em Judas ele é o Senhor que estará voltando com milhares dos seus santos. Mas em Apocalipse está escrito: e na primeira vinda ele veio como cordeiro mudo para morrer. Veio na primeira, porque na segunda ele virá como leão da tribo de Judá. Na primeira vinda ele foi açoitado com varas, mas na segunda virá arranjar as nações com vara de ferro. Na primeira vinda ele foi montado no jumentinho e o povo disse Hosana, mas na segunda não tem jumento na história. O nosso Deus virá montado no cavalo branco, vestido de uma veste salpicada de sangue, e na tua coxa está escrito: Ele é o Rei dos Reis e o Senhor dos Senhores.